Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um jornal com notícias resumidas para você aqui diariamente, hein? Diariamente no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e eventualmente no Instagram. Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra, né? Instagram é mais difícil eu colocar, porque são muitos endereços eletrônicos, aí eu não tenho como atingir todos eles diariamente, não. Então, vez por outra, eu coloco no Instagram. Agora, nos outros endereços, todos os dias, tá bom? Bem, o Web Jornal do Paulo Maciel são notícias atualizadas e resumidas para você. Sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Hoje é dia de Santa Marcela, Santa Rosa de Viterbo e Santa Cândida. 3 santas estão no céu, rogando por nós junto a Deus, já que as almas não morrem, as almas estão lá no céu, né? Principalmente de santas. 3 santas estão nos protegendo junto a Deus. Web Jornal do Paulo Maciel, então vamos lá, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Olha, é até um prenúncio aí de feriadão para muitas pessoas, já que segunda-feira, 7 de setembro, será a independência do Brasil, feriado nacional da independência do Brasil. Então, para muitos, quem não vai trabalhar na segunda, né, eu sei que tem categorias que trabalham no feriado, mas quem não vai trabalhar vai ter um feriadão a partir da tarde desta sexta-feira, né? E também quem não trabalha no sábado, porque tem gente que trabalha no sábado, então não passa a ter o feriadão a partir de hoje nem de amanhã. Vai ser só lá para o fim do dia do sábado, né? Por exemplo, comércio agora em Colatina vai abrir no sábado, vai abrir porque a cidade agora está no risco moderado, então tem a possibilidade de abrir no sábado quando está no risco moderado para a transmissão da Covid-19. Então, tem comerciários que vão trabalhar, tem algumas categorias que trabalham no sábado. Então, tem um feriadão. Feriadão é mais para servidor público, né? Servidor público estadual, federal, municipal também, né? Normalmente eles não trabalham no sábado, a não ser aquelas categorias que executam serviços essenciais ou que fazem escala, mas grande parte não trabalha no sábado. Então vão curtir um feriadão a partir da tarde de hoje até a terça-feira, já que segunda será dia da independência do Brasil, feriado nacional. Mas vamos às notícias. Olha, tragédias nas praias do Espírito Santo. Um turista mineiro morreu afogado em Guarapari, cidade de saúde do Espírito Santo. Um outro homem desapareceu nas águas da praia do bairro Manguinhos, na Serra, também aqui no Espírito Santo. Meu Deus, em 2 dias, 2 afogamentos. O que é isso? Bem, esse de Manguinhos, o corpo não havia sido encontrado até o fechamento desta edição. Então, quando eu fechei a minha pauta, fechei minhas matérias, encerrei tudo, não havia ainda a informação sobre o encontro do corpo. Então a gente fica na expectativa, mas o que se pensa logo é que houve morte, já que ele estava na praia com os amigos e de repente desapareceu. O Corpo de Bombeiros fez buscas na quarta-feira até o fim da tarde, e no dia seguinte, na quinta, também fez buscas, e eu não tive a informação ainda sobre o encontro do corpo. E promotores querem multa para cidadão em São Mateus. Meu Deus, será que precisa chegar a esse rigorismo? Isso é muito rigorismo, na minha opinião, né? Na minha modesta opinião. Mas, enfim, vamos lá. Vamos à notícia. Uma recomendação do Ministério Público foi endereçada à Prefeitura de São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo, a fim de que o município multe os cidadãos que não usarem máscara. A multa valeria enquanto a cidade permanecer no mapa de risco alto ou vermelho para a Covid-19. Esse mapa que é definido pelo governo do estado do Espírito Santo.
caberá ao prefeito e sua equipe definir o valor da multa recomendada pelos promotores de justiça. Essa multa pode variar, né, de R$ 42,67 a R$ 4.267. Meu Deus! As praias do município, inclusive, já foram interditadas por causa do risco alto de transmissão. A preocupação agora, viram que eu falei sobre o feriadão? A preocupação agora é com o feriadão que se aproxima, já que segunda-feira, dia 7 de setembro de 2020, será o dia da independência do Brasil, feriado nacional. Numa outra segunda-feira, ver qual é a segunda-feira? Na penúltima segunda-feira do mês, né? Dia 21 de setembro, também será feriado, comemorando o aniversário da cidade. Então, vem aí 2 feriadões para os mateenses, pelo menos para aqueles que são funcionários públicos. E as autoridades preocupadas, mas vamos, gente, não vamos nos estressar, hein? Vamos ter mais sobriedade e sensatez para enfrentar esses tempos da pandemia que já está desacelerando. Governador visita Colatina e diz que vai estudar a situação dos eventos. Colatina é uma cidade com muitos eventos, é importante mesmo liberar esse setor, nem que seja gradativamente. O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, visitou Colatina na quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, para observar os investimentos realizados no município. Em sua estada na Princesa do Norte Capixaba, ele revelou que estuda a possibilidade de liberar gradualmente as atividades do setor de eventos. Seria para aliviar a situação dos empreendedores ligados a essa área, que estão parados desde o início da pandemia. Vale dizer que há muitos empresários colatinenses nesse ramo de atividade, com a realização de shows nacionais e atos cerimoniais. Vamos aguardar então, com pensamento positivo. E os números da Covid em Colatina estão caindo. Números da Covid no município em queda, graças a Deus, porque já teve, eu acho que o período mais difícil já passou. Até a quinta-feira havia 4.900 colatinenses recuperados da Covid-19, entre os 5.606 infectados, desde março, quando começou a epidemia. Os números demonstram que há atualmente 706 casos ativos. Olha aí, os casos ativos estão caindo, 706. Tinha uma época aí que eram 1.000 casos ativos. Agora já estamos em 706 casos ativos, sendo que a grande maioria se recupera em domicílio com sintomas leves. Infelizmente, a gente tem que registrar os óbitos. Houve 112 óbitos no período. Covid em Linhares. Olha, em Linhares, mesmo com a cidade retornando no mapa de risco para a classificação moderada, amarela, há muita instabilidade nos números relacionados à Covid em geral. Por exemplo, no Hospital Geral de Linhares, o HGL, das 20 vagas de UTI, 15 estão ocupadas. Bem, mas já foi pior, hein? Já teve período em que tinham 18 ocupadas. Então já tem 15, já diminuiu. O número de óbitos chegou a 112, com a morte, é o mesmo número de Colatina, com a morte de um idoso de 88 anos, foi o último óbito, um idoso de 88 anos que tinha comorbidades e residia no centro. Olha, gente, salário de prefeito no norte do estado. Vamos falar dessa situação aqui? Retenção de salário, de parte de salário. O Tribunal de Contas do Espírito Santo recomendou a retenção de parte do salário do atual prefeito de Água Doce do Norte, Jaci Donato. Atualmente o salário gira em torno de R$11 mil brutos. O motivo da retenção agora é motivada pelo fato de que, quando ele era vice-prefeito, viajou e morou nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos, essa notícia foi amplamente divulgada, durante algum tempo, quase 2 anos. E nesse período ele continuou a receber o salário de vice em torno de R$ 5.700. A Justiça Estadual também determinou algo semelhante.
Ele retornou para assumir a prefeitura. Ele retornou ao país quando, né, o prefeito adoeceu. Então ele retornou ao país para assumir a prefeitura. Quando o prefeito Paulo Márcio, saudoso prefeito, contraiu a Covid-19 e foi internado em Colatina. Com a morte do titular, Donato assumiu definitivamente o comando do executivo em 22 de julho. Bombeiros alertam sobre fogo em vegetação. Essa notícia também é importante, hein? Olha aí, senhores que ficam colocando fogo em vegetação. Não pode, hein? Incêndios têm chamado a atenção dos bombeiros capixabas, principalmente na região norte do estado do Espírito Santo. Recentemente houve a destruição de vegetação correspondente a 8 campos de futebol na rodovia ES 381 que liga Barra de São Francisco a Mantena, no extremo norte capixaba. O bombeiro Pedrosa recomenda que os agricultores façam aceiros em suas propriedades para impedir o alastramento do fogo. Ele adverte para que, em hipótese alguma, seja colocado o fogo em lixo, pois o vento pode espalhar as labaredas e provocar uma catástrofe ambiental. Os bombeiros têm sido muito demandados dia e noite, segundo ele. As saídas para atender essas ocorrências de fogo em vegetação acabam prejudicando o trabalho da ambulância nos serviços de resgate a pessoas em acidentes. Porque tem muitos acidentes acontecendo. A gente, às vezes, não imagina, mas os bombeiros têm uma importância muito grande no resgate de pessoas acidentadas. Então, acho importante ter essa consciência de não ficar colocando fogo, né? Quando precisa colocar o fogo em alguma vegetação, tem que pedir autorização e tem que ser bem controlado. Catedral de Vitória faz 100 anos. Olha, neste mês de setembro, a Catedral de Vitória comemora 100 anos de sua construção, levada a efeito em 1920. O templo católico denominado, sabe qual o nome? Oficialmente, Nossa Senhora da Vitória. Além de local de fé, é um ponto turístico com sua arquitetura em estilo neogótico. A cátedra da igreja, aquela cadeira principal, foi ocupada em 1991 pelo então Papa João Paulo II, hoje nosso santo São João Paulo II. Uma curiosidade é que há uma cripta dentro da igreja onde encontram-se os restos mortais dos bispos que já passaram pela arquidiocese. A catedral é também chamada de a Igreja dos Bispos. Bem, agora mosquito maruí. Olha, eu já fui picado por esses mosquitos, hein? Numa época que eu ia muito aqui em Colatina, na localidade chamada de Alto Baunilha. Em Alto Baunilha tem esse mosquito, hein? Pelo menos tinha antigamente. Não sei se existe até hoje. Mas olha só, um grupo de moradores linharenses reclamam da proliferação do mosquito da espécie maruí ou maruim. Tanto faz, tá? Pode ser maruí ou maruim. Esse inseto provoca furos na pele e coceira no corpo. O assessor técnico da Vigilância Ambiental de Linhares, Sérgio Lubiana, informou que é inviável o controle do mosquito, pois ele se reproduz nas ilhas e beiras de rios em matérias que se decompõem. Então, como é que vai controlar? É difícil, né? Vamos lá. E o Padre Devaldo, hein? Padre Devaldo Lorenzutti, ele foi pároco aqui de Colatina durante muito tempo. Já presidiu várias celebrações em que eu participava como leitor ou animador. Pois é, Padre Devaldo Lorenzutti, um padre muito querido no nosso Espírito Santo. Ele resolveu agora compor e cantar música, gente. Olha aí. A minha amiga Filomena, ela ligou para mim dizendo que o Padre Devaldo Lorenzutti estava com uma música para divulgação. Só que eu perguntei a ela se ele tinha o CD. Ela falou, não, ele não gravou o CD, não. A música só está na internet, então nós vamos divulgar aqui, né, minha amiga Filomena, e também o Padre Devaldo. Sua bênção, Padre. Eu gosto muito do seu trabalho, Padre, desde quando passou por aqui e aí em Linhares também. Então o Padre Devaldo Lorenzutti,
Ele já foi pároco em Colatina e agora está na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Linhares. E ele resolveu mostrar os seus dotes musicais. Ele gravou e colocou no YouTube a música O Noivo, o Padre e a Pandemia. Olha o título da música: O Noivo, o Padre e a Pandemia. No canal eletrônico de vídeos não aparece a imagem do sacerdote. Eu pensei que era ele cantando lá no microfone e tudo mais. Não. Aparece, durante a música, a execução da música, aparecem desenhos, não é? Durante o áudio da composição. Só no finalzinho que aparece uma foto dele lá. Bem, o endereço para ouvir a música é canal do YouTube Devaldo Lorenzutti, canal do YouTube, que possui 2.110 inscritos. Olha, a letra da música é esta. Eu vou falar para vocês a letra da música. Eu peguei a letra lá e falei, quero ver se o padre Devaldo sabe compor mesmo, hein? Brincadeira, padre, brincadeira. É porque eu gosto de música, eu gosto de cantar também, então eu falei, vou ver a letra da música do padre. Seu padre, eu já não sei se eu tomo cloroquina, se eu tomo tubaína, se eu me caso. É mais ou menos assim o ritmo da música. Ou espera essa vacina, seu padre, eu já não sei se eu tomo cloroquina, se eu tomo tubaína. O que eu não posso é perder essa menina. Mais ou menos esse o ritmo. Mas a letra aí vem: com casório e festa já agendados, meu Covid deu positivado, boletos e contas se acumulando, mas o meu salário foi congelado, com casório e festa já agendados. Meu Covid deu positivado, boletos e contas se acumulando, mas o meu salário foi congelado. Ai, ai, seu padre, eu estou ferrado. Seu padre, eu já não sei se eu tomo cloroquina, se eu tomo tubaína, se eu me caso ou se espera essa menina. Seu padre, eu já não sei se eu tomo cloroquina, se eu tomo tubaína. O que eu não posso é perder essa menina. Olha aí. Isso aí deve ser alguém que foi lá procurar o padre para pedir conselho, hein? Aí ele diz: filho, em nome do amor, em nome da alegria, aproveite a quarentena, faça uma poesia e encante sua menina. Filho, em nome do amor, em nome da família, remarque o casamento, pois Deus é amor, ele vence a pandemia. Filho, em nome do amor, em nome da alegria, aproveite a quarentena, faça uma poesia e encante sua menina. Filho, em nome do amor, em nome da família, remarque o casamento, pois Deus é amor, ele vence a pandemia, pois Deus é amor, ele vence a pandemia. Parabéns, padre Devaldo Lorenzutti. Tá em Linhares agora. Olha aí, padre, já divulguei a música, hein? Agora vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Manchetes de capa: Flamengo volta a dar show avassalador. Time de Dominic Torrent, eu não consigo falar o nome correto desse técnico, eu tenho que me acostumar ainda, o Domi, né? Dominic Torrent, é uma pronúncia meio francesa. Dominic Torrent aplica goleada. Então o time do Domi aplica goleada de 5-3 no Bahia. Já o Vasco, Botafogo e o Fluminense empataram com seus adversários. É uma legenda de fotografia de capa. Agora olha essa notícia que é importante. Em Estados Unidos preparam vacinação contra a Covid em outubro. Mês que vem, hein? Estados Unidos. Depois de 5 meses, trem Vitória Minas está de volta. As viagens seguem um novo protocolo para evitar a transmissão da Covid. Éder Souza é o nome de uma pessoa. Éder Souza. Éder é o nome de um jogador também, né? Então, Éder Souza, ele levou a família para Governador Valadares. É uma foto aqui de capa. Perigos da nova rede social que virou moda entre crianças. Olha, os pais têm que tomar muito cuidado com as crianças na internet. E agora, né, nova rede social que virou moda entre crianças, aí que a preocupação é maior. Coluna do Cláudio Humberto: candidato ficha suja, vai poder concorrer nas eleições deste ano? Que é isso, gente? Decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então o que adiantou aquele movimento todo?
houve assinaturas para impedir que candidatos ficha suja, né, entrassem nas eleições. Olha aí. Outra manchete: mulher é baleada pelo marido. Não, mulher é baleada pelo marido e obrigada a dizer, né? É isso mesmo? Obrigada a dizer que deu tiro na própria perna. 40 empresas abrem vaga para trabalhar sem sair de casa, com salários que podem chegar a R$ 12.000. Há oportunidades para contratos temporários e permanentes em várias partes do país. Confira onde estão as chances e como se inscrever para a seleção. Eu tô com um jornal aqui, eu acho, hein? Deixa eu ver aqui. Jornal A Tribuna tá aqui. Aqui, ó, chances em 40 empresas para trabalhar em casas. Ó, Ambev, Espaço Tecnologia, PagVeloz, CAI, eu não sei nem se é inglês ou não, CA, Bossa Box, Gleba, N2B, Olist, Vitude, ISH Tecnologia, Octadesk, Mobilis, Pipef, né? São várias empresas aí. Você tem que ler a tribuna de ontem, tá bom? Tem que procurar a tribuna. Agora aqui outra notícia. AT2, sensualidade é estar bem, diz Renata Ritt. A escola como era, morreu. Sobre rodas, L200 Triton, renovada já à venda. Agora outra notícia que chama a atenção: um baleado morto em Vila Velha. 3 baleados em Vila Velha e um deles morreu ao ser levado para o hospital. A ocorrência de quarta-feira, dia 2 de agosto de... Eu tô com agosto na cabeça, meu Deus. Acabou agosto, Paulo Maciel. A ocorrência de quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, e tem relação com o tráfico de entorpecentes. Gente, você que se envolve com entorpecentes, com drogas, olha o fim que você vai ter. Um homem morreu, foi baleado, foi levado para o hospital. Saia dessa vida, gente. As informações são da Polícia Militar do Espírito Santo. Bem, agora vamos a outra informação também importantíssima, hein? Todas as informações são importantes, mas tem umas que a gente dá como mais importante. Sobre o adolescente que se afogou, já falei, né? Lá na Serra. E o corpo ainda não tinha sido encontrado. Havia um grupo de pessoas no mar que também passaram dificuldades e se safaram, mas o adolescente sumiu nas águas. Então, eu já falei sobre isso, e até o fechamento desta edição, sobre esse caso lá em Manguinhos, na Serra, eu não tinha notícia do encontro do corpo. Vamos a uma decisão judicial agora. O STJ mantém o afastamento de Witzel do governo do Rio. A maioria dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu na quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, manter a decisão que afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo. Por 14 votos a 1, os ministros entenderam que a investigação demonstra indícios suficientes para justificar o afastamento. Na sexta-feira, o governador foi afastado do cargo por 180 dias em uma decisão monocrática do STJ. A Operação Placebo investiga atos de corrupção em contratos públicos do governo do Rio. A investigação aponta que a organização criminosa instalada no governo estadual, a partir da eleição de Witzel, se divide em 3 grupos que, sob a liderança de empresários, pagavam vantagens indevidas a agentes públicos. Os grupos teriam loteado, meu Deus, as principais secretarias para beneficiar determinadas empresas. Em postagem na rede social Twitter, Witzel declarou que respeita a decisão do STJ e reafirmou nunca ter cometido atos ilícitos. Ele afirmou que não recebeu qualquer valor desviado dos cofres públicos e que foi comprovado na busca e apreensão. Disse ainda que continuará trabalhando na sua defesa com plena confiança em um julgamento justo. Polícia Civil recupera em Cariacica carga de tecido
avaliada em 350 mil, roubada em João Neiva. Olha aí. Meu Deus do céu, hein? Foi roubada a carga em João Neiva e levada para Cariacica. A Polícia Civil recuperou uma carga de tecidos avaliada em 350 mil reais, roubada no último dia 23 de agosto em João Neiva, aqui no norte do Espírito Santo. O material foi encontrado na tarde de terça-feira, 1º de setembro de 2020, em um galpão localizado em Vila Prudêncio, Cariacica, Grande Vitória. A delegada Rayana Bremenkamp falou sobre o caso durante a entrevista coletiva. Por meio de denúncia anônima, disse ela, e diligências, a polícia conseguiu encontrar essa carga num galpão por volta das 16 horas do dia 1º, no município de Cariacica. O carregamento de tecidos foi roubado a caminho do estado de Pernambuco. O motorista do caminhão procurou a delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência relatando que foi abordado por 2 homens num posto de combustível em João Neiva. Esses homens o renderam e o colocaram num veículo de passeio. Um dos homens dirigiu o veículo enquanto o outro embarcou no caminhão. A vítima afirma que foi abandonada horas depois nas proximidades da rodovia do Contorno, em Cariacica. O carregamento com 737 rolos de tecido, com aproximadamente 20 quilos cada, foi recuperado em sua totalidade e restituído ao proprietário. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Agora, continuam as diligências com o objetivo de identificar e localizar os criminosos envolvidos no roubo. Por isso, a Polícia Civil pede o apoio da população. Quem tiver alguma informação pode passar por meio do Disque Denúncia 181. Pode ser de forma anônima, tá bom? Agora vamos à medida presidencial, o auxílio emergencial prorrogado até o fim do ano. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. O valor de cada uma das 4 parcelas adicionais será de R$300. Quer dizer, era 600, agora passa para 300, porque não estava nem prevista mais essa prorrogação. Mas, de repente, a situação dos brasileiros está difícil, de muitos brasileiros, e o presidente se comoveu com essa situação. A novidade foi divulgada após reunião do presidente com ministros e parlamentares no Palácio da Alvorada. A prorrogação será feita por meio de medida provisória. O valor definido agora é um pouco superior a 50% do Bolsa Família. Isso tem que ser definido pensando na economia, não é? Porque tem que ser também com responsabilidade fiscal. Tem que pensar na economia do país, pensar na responsabilidade fiscal do governo, e por isso foi fixado o valor de R$300, já que não o caixa do governo, do Tesouro, que gere, né, que vai gerir os nossos impostos, não comporta mais R$600. O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados que enfrentam os efeitos econômicos do novo coronavírus. O benefício começou a ser pago em abril em 3 parcelas no valor de R$600. Em junho foi prorrogado por mais 2 parcelas de R$600. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$1.200 por mês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que o governo do presidente Jair Bolsonaro não deixou ninguém para trás durante o período da Covid-19. A base do governo e o presidente chegaram a 2 decisões importantes. Uma, estender essa camada de proteção à família brasileira, dentro da ideia de que é possível fazer com recursos que o governo recebe dos impostos. Estender por 4 meses o valor de R$300 do auxílio emergencial, é isso que é possível. O importante é sinalizar para o futuro com a retomada das reformas. Aliás, a reforma administrativa é muito importante, disse o ministro da Economia. Efeitos do auxílio na geração de renda e redução da pobreza. Estudo do IPEA, que é um instituto de pesquisa, divulgado
na quinta-feira, 27 de agosto, aponta que cerca de 4.400.000 domicílios brasileiros sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 124% dos que seriam com as rendas habituais. Então é importante, parabéns ao governo por ter essa sensibilidade, né? Estratégia para a imunização prevê vacina para a Covid em 6 meses. Mas o que é isso? 6 meses ainda? Governo de Minas, que está trabalhando com o prazo aí de 6 meses para termos a vacina. Eu acabei de dizer aqui que nos Estados Unidos vai ter vacina no mês que vem. Vamos esperar que seja menos, né? Mas o governo de Minas trabalha com a hipótese de 6 meses. O governo de Minas prepara a rede de saúde para a vacinação contra a Covid. Quando a vacina contra o coronavírus chegar, o estado de Minas Gerais quer estar preparado para recebê-la. Para isso, foi traçado o plano de contingenciamento a fim de se precaver para qualquer imprevisto. Em 6 meses, Minas espera se estruturar para a aplicação e armazenamento das doses e para dar assistência à população no pós-vacina. As ações estratégicas adotadas antes mesmo de ter uma vacina aprovada consideram uma possível corrida mundial para a aquisição de insumos referentes ao armazenamento e aplicação do imunobiológico quando for validado, causando um aumento nos preços desses itens e a falta deles no mercado. Eles estão prevendo uma corrida. Quando tiver a vacina, aquela corrida, todo mundo, todo país querendo, né? O secretário de Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral, diz que quando acontecer a campanha de vacinação, poderá ser considerada a maior do planeta. Trata-se de uma fase de planejamento para quando as doses estiverem disponíveis. A previsão é de que em 6 meses isso ocorra. No planejamento está prevista a compra de seringas, um dos insumos que podem faltar quando a vacina estiver disponível. Outro processo de aquisição que está sendo avaliado são os refletores para a rede de frio e câmaras de refrigeração para regionais e municípios, usadas no armazenamento das vacinas. Estão sendo cotados ainda os valores de aluguéis de contêineres para depósito das imunizações. Olha, é a previsão, né? Isso aí é planejamento, se chama planejamento. Menores infratores, olha, visitas familiares serão retomadas nas unidades socioeducativas a partir de amanhã, sábado. A partir deste sábado, então, 5 de setembro de 2020, está autorizada a retomada das visitas familiares nas unidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, IASES. A medida foi tomada tendo como base a estabilização da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no Espírito Santo, e o mapa de risco, divulgado semanalmente pela Secretaria Estadual de Saúde. As visitas poderão ocorrer quinzenalmente por familiares, amigos e outros representantes da rede de apoio dos adolescentes para as unidades socioeducativas localizadas em municípios classificados como risco moderado ou baixo. Também será levada em consideração a classificação de risco do município de origem, a residência do visitante, para o agendamento da visita. Na portaria das unidades, na entrada, o visitante autorizado passará por uma barreira sanitária, em que será aferida a temperatura e realizada a higienização das mãos e calçados. A visita terá duração de 2 horas e será realizada em locais amplos e arejados que permitam o distanciamento. Deixa eu ver, se tem mais notícias aqui. Estamos chegando ao final já? Deixa eu falar Quero falar da Semana Brasil. Porque, olha gente, a Semana Brasil está começando. São 10 dias para a gente comprar. Ontem eu passei no centro de Colatina, já vi várias lojas com aquelas placas, aqueles banners, indicando que elas estão também participando da Semana Brasil.
Então eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a Semana Brasil. Vamos lá. Semana Brasil anima fluminenses. Começa nesta quinta-feira, no caso foi ontem, né? Começou na quinta-feira ontem a Semana Brasil. É uma semana muito importante. Ela prossegue durante 10 dias com adesão de lojas em todo o país. É uma espécie de Black Friday brasileira, com muitas promoções para o consumidor. Uma pesquisa indicou que a intenção de compras do consumidor envolverá um volume de recursos da ordem de 3 bilhões e 900 milhões de reais na segunda edição da Semana Brasil. Isso no estado do Rio, hein? Não é todo o país, não é no Espírito Santo, é no estado do Rio. 3,9 bilhões. Trata-se de um valor significativo, pois o prejuízo gerado pela pandemia na economia fluminense no segundo trimestre deste ano atingiu 10 bilhões e 200 milhões. Puxa vida, hein? Deixa eu ver aqui se tem a sondagem, foi feita uma pesquisa e a sondagem identificou que os consumidores do estado do Rio estão divididos em relação aonde farão as suas compras. 32,8% farão compras em lojas virtuais, 15,6% em lojas físicas e 51,6% em ambas, tanto na física quanto na virtual. A pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver mais aqui, tem mais notícia? Sempre tem notícia aqui para você, né? Eu tenho que ver se eu tenho tempo, acho que eu não tenho tempo, né? Se eu não tiver tempo, eu tenho que parar por aqui mesmo, né? Vamos lá. Acho que eu já tenho que parar, né? Eu só queria aqui falar mais uma notícia, então. Sobre essa notícia da música Parabéns Pra Você. Eu acho interessante essa música, porque, olha, houve muita polêmica a respeito da música Parabéns Pra Você. Vocês já ouviram essa música? Já, né? Todo mundo já ouviu essa música. Happy Birthday to You. Parabéns a você. Só que todo mundo canta Parabéns pra você. Então essa música, gente, durante muito tempo, cada vez que se cantava, tinha que pagar direito autoral, utilizando assim, economicamente, né, comercialmente, tinha que pagar. Agora não. Parece que agora não precisa mais. Então, Parabéns pra Você é domínio público nos Estados Unidos. E não no Brasil. No Brasil não pode isso. Então a música Parabéns a Você, ou Happy Birthday to You, passou a ser de domínio público, ou seja, sem cobrança de direitos autorais nos Estados Unidos. A informação não é minha, hein? Não sou eu que estou inventando notícia. A informação é do canal do YouTube Obras Intelectuais, que tem 6.630 inscritos. A canção começou com as irmãs Real, professoras que fizeram apenas uma saudação matinal aos alunos. Bem mais tarde, um livro de partituras publicou a música sem autorização das professoras. Em 1933, ao ser usada numa peça da Broadway, a música ganhou notoriedade e passou a ser usada por todo mundo em festas de aniversário, shows, espetáculos, filmes. Aí, outra irmã das autoras brigou pelos direitos autorais e ganhou na justiça, né? Depois a Warner, que é uma grande companhia de eventos, comprou os direitos autorais e assim precisaria de autorização para uso comercial. Quem quisesse tocar a música para uso comercial tinha que ter autorização. Numa nova etapa, um cineasta questionou na justiça o recebimento de direitos autorais, restritos ou reservados, alegando que a canção já estava em domínio público. Olha, isso vem desde o século passado, já estava mesmo em domínio público. Aí houve uma investigação sobre a história da composição. Um juiz acatou a causa em primeira instância. Desse modo, a autoria deveria ser indicada, mas não se poderia pedir mais direitos autorais, mesmo para uso comercial. Então, o juiz achou que já estava no domínio público, então podia utilizar a música, mas colocando a autoria, só colocar a autoria sem pagar nada. Posteriormente, em 2016, a Warner fez um acordo no processo para que a ação fosse encerrada e a música ficasse livre para todos os usos. Só que o acordo estadunidense não vale para o Brasil, cuja letra foi feita há mais de 70 anos. Aqui
Somente 70 anos depois do falecimento da autora é que a obra cai em domínio público. Aqui no Brasil só fica em domínio público uma música, uma obra, depois de 70 anos que a pessoa morre, o autor morre. Não é 70 anos do nascimento do autor, não, é depois que ele morre. 70 anos. Puxa vida, hein? Então, a letra, aqui no Brasil só colocaram a letra, né? E lá nos Estados Unidos era a música. Vou te contar, né? Coisa de Brasil. Quer dizer, eu acho que se entrar na justiça vai ficar em domínio público aqui no Brasil também. Se alguém se aventurar aí entrar na justiça também, vai se tornar domínio público no Brasil também. Vamos ver, né? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. E Maranatá, vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Foi dita essa frase por São Paulo apóstolo. Um dia ele vai voltar, hein? Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão, tenha fé, esperança, amor, pratique o amor, a caridade. E quando Jesus voltar, vai te levar para a vida eterna. Eu quero, hein? Eu quero!